Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, como é bom estar mais uma vez nesta noite, neste recinto sagrado, nessa conceituada casa de oração, para louvar e bendizer o teu nome santo do Senhor e também estar explanando a palavra de Deus para os irmãos e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Convido a todos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Iremos ler do verso 36 ao verso 39. Você que me acompanha em sua casa, acompanhe conosco também esta leitura das Sagradas Escrituras, para que você possa estar para compreender a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitos se perguntam, teve pessoas que já até fez os planos, a data, muitos dataram o dia da volta do Senhor e eles foram decepcionados, foram envergonhados, porque este dia o Senhor não revelou para nós. Esse dia, como o próprio Jesus diz, que esse dia nem os anjos dos céus, nem o Filho sabe, somente o Pai. Mas, meus amados irmãos, eis a pergunta: e quando Jesus vai voltar? Meus amados irmãos, desde que eu me entendo por gente, que eu escuto esta voz, os meus pais falavam e diziam para mim e para os demais irmãos meus: Jesus vai voltar. Para mim, já está com 45 anos que eu espero este dia. Eu pensava que Jesus vinha no ano 2000. Era o pensamento que eu tinha desde criança. Mas quero dizer para os irmãos que Ele tem vindo para muitas pessoas. Quantas pessoas não partiram com esse vírus chamado Covid-19, que se espalhou pela humanidade, ceifando os milhares de vidas. Aqueles que estavam preparados, o Senhor colheu, porque nós somos plantações do Senhor. Então, aquele, quando está maduro, o Senhor vem e colhe. Mas, meus amados irmãos, mas quando o Senhor vai vir? Será que as pessoas ainda não acreditam que Jesus vai voltar? Meus amados irmãos, a tecnologia tem aumentado, a ciência e o conhecimento, e através disso o homem
tem se transformado cada vez mais analfabeto de acordo com os conhecimentos da palavra de Deus. O homem cresceu no seu conhecimento, que aprende na faculdade, que aprende com os homens. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? Da palavra de Deus. Mas muitos, meus amados irmãos, não acreditam na Bíblia. Muitos falam que é um mito que foi criado pela mente humana. Muitos dizem que é filosofia humana e que isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Mas, meus amados irmãos, não é de se estranhar, porque no tempo do apóstolo Pedro já tinha pessoas que já não acreditavam mais na vinda do Senhor. Imagine nos nossos dias. 2 Pedro capítulo 3, olha o que Pedro diz. As pessoas já não mais acreditavam. Tinha alguém com uma filosofia do homem e dizendo: olha, tudo está do mesmo jeito. As pessoas estão nascendo e morrendo. E aonde está Jesus? E cadê as promessas que ele fez? Muitas pessoas hoje fazem esse questionamento e dizem: Deus não existe coisa nenhuma, Jesus não existe coisa nenhuma, isso é mito. E digo para os irmãos, muitas pessoas que dão ouvido a este pensamento, o diabo diz assim: muito bem, não acredite mesmo não, isso é invenção do homem, não acredite também no inferno não acredite também no céu não acredite nem em mim, que eu também não existo. E o ser humano não sabe que está sofrendo pelas garras de Satanás, mas ele não compreende isso, porque ele não abre os seus olhos espirituais para enxergar a verdade. Olha o que Pedro diz, olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, no verso 4. Eles proclamarão e dizendo: o que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor? Ora, desde os tempos do antepassado, morreram, contudo continua, como desde o princípio da criação. Este era o questionamento no tempo de Pedro. No entanto, deliberadamente, eles não conhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água por meio da água. Pedro está confirmando isso. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso à destruição. Ele está falando do tempo de Noé. Ora, por intermédio da mesma palavra que Deus mandou, que hoje existe terra, estão também preparados para o fogo, reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios que não crerem. Verso 8: contudo, ó amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que é que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Que o tempo só serve para mim e para você. O tempo para Deus não serve, Ele é o dono do tempo. Então, se 1000 anos é como um dia e 1000 anos, então, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para Deus, então para Deus só está com 2 dias que Jesus foi aos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tempo para nós, Ele não perdoa. O tempo não perdoa a mim e a você. E diz mais, verso 9: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa,
como julga alguns, mas pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça ou morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você sabe que Jesus não veio por isso, por amor. Deus está dando um tempo para que o homem reconheça que é pecador, e se ele não aceitar a Cristo, o plano de Cristo, ele vai perecer e vai para o inferno. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Verso 10: entretanto o dia do Senhor virá como um ladrão, quando estiver todos despercebido. O ladrão, quando vem, ele não avisa, não manda aviso prévio, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra que nela existe serão expostas ao fogo. Ora, tudo que existe será assim aniquilado. Que espécie de pessoas é necessário que sejais? Mas ele diz que sois pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus. As pessoas no tempo de Pedro já não acreditavam, mas Pedro traz a palavra e mostra: olha, as promessas de Deus ainda estão válidas, Ele vai voltar. Jesus Cristo, Ele prometeu, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3, Ele disse: não turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai, e vou preparar lugar, e voltarei para buscar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, voltando para o texto, Jesus Cristo, Ele diz, no verso 35 de Mateus 24, Ele diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A sua palavra tem que se cumprir. Pode passar tudo, exceto a palavra de Deus. Mas ele diz no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas ele nos mostra quando será o dia da sua vinda, pela manifestação da natureza, por aquilo que vai acontecer e que está acontecendo. Nós estamos vendo, a natureza está mostrando, mas o homem não está conseguindo enxergar, porque os seus olhos estão fechados, e eles não conseguem entender que os sinais mostram a vinda de Cristo. E o que ele diz, verso 37, pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e como vivia o povo no tempo de Noé? Como é que eles viviam? Jesus diz que o dia do Senhor vai ser como o dia de Noé. Como é que vivia o povo no tempo de Noé? A Bíblia nos responde isso. Gênesis capítulo 6, vamos ler? Olha o que diz em Gênesis capítulo 6, aleluia, no verso 5 e 7, olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias do homem
que provinha das suas entranhas, era somente inclinada à prática do mal. Meus amados irmãos, os irmãos estão vendo isso? Ou o mundo mudou? Ou este mundo está mais violento? Assim como foi nos tempos de Noé, como era no tempo de Noé, o Senhor estava observando, o Senhor observa o que o homem está fazendo na terra. Ele observa tudo o que nós fazemos, de bom ou de mal. E ele diz: o homem, ele multiplicou a sua perversidade, ia se multiplicando cada dia mais, as suas ideias inclinadas para o mal. Verso 6: então o Senhor entristeceu o seu coração, por haver ter criado os seres humanos sobre a terra. Esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. Imagina, meus amados irmãos, o homem aqui na terra praticando as suas ações malignas, e Deus olha para o ser humano: foi eu que criei, mas eu fiz ele não para que ele viesse fazer isso, para que ele viesse tirar a vida, praticar malignidade. E o Senhor está vendo o que os homens estão fazendo na terra. A violência só tem crescido, multiplicado. Se no tempo de Noé já havia assim, meus amados, imagine hoje que a violência só tem multiplicado. Então esses são os sinais da vinda de Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 7: declarou o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves dos céus. Arrependo-me de haver feito o homem. Verso 8: contanto a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Meus amados irmãos, analisando aqui, Jesus disse assim: assim como foi no dia de Noé, como será o dia da vinda de Jesus Cristo? Mostrei que no tempo de Noé o povo vivia na perversidade. O homem tinha se afastado do seu Criador, mas tinha alguém que ainda praticava o bem. Noé era diferente. Mas, meus amados irmãos, e Deus conversa com Noé, e ele diz para Noé: Noé, é o seguinte, eu vou destruir todos os seres humanos. Eu sei que o que as pessoas fazem, eu sei que você não aprova, como também eu não aprovo. Então, Noé, é o seguinte, eu vou destruir a humanidade com água. Mas, se você quiser se salvar, você e sua família, o que foi que Deus disse para ele, irmão? Noé, eu vou construir um barco para ti e vou dar o barco em tuas mãos. Foi isso que ele fez? Não foi. Ele só disse, ele só avisou: Noé, eu vou destruir a humanidade com água. Se tu quiser salvar a ti e a tua família, está aqui a planta, faz este barco, trabalha nele, para que você venha salvar e manter vivo os animais e a tua família. Mas, meus amados irmãos, como conciliar trabalho e família? Noé tinha esposa, Noé tinha filhos, Noé tinha noras. Como conciliar a sua família e também esta grande obra que o Senhor confiou a ele? Ele tinha duas coisas: ou obedecer, mesmo sem chover,
que nesse tempo não chovia. Primeira coisa foi a fé. Ele acreditou na palavra de Deus, sem nunca ter visto chuva, um pingo d'água descer do céu. Mas ele pega aquela planta, que o Senhor lhe dá os detalhes, faz um barco para ti, um barco de 150 metros de comprimento, de 20 de largura, de 15 de altura, faz. Mas, meus amados irmãos, Noé tinha que trabalhar para sustentar a sua família. Mas, meus amados irmãos, eu creio que ali estava a salvação dele. Ele tinha que construir aquele barco. Então, creio eu que ele trabalhava segunda, trabalhava terça, quarta, quinta e sexta. Creio eu que ele trabalhava 5 dias na semana para manter a sua família, para adquirir recursos, para ter alimentação para a sua família. E eu creio, meus amados irmãos, que ele tirava 2 dias para a construção deste grande barco. Creio eu que ele trabalhava sábado e domingo na construção desse barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Noé teve que arrumar tempo, pois tinha que trabalhar para sustentar a sua família, e tempo para trabalhar na arca, porque era a salvação dele. Deus disse assim: faz a arca. E, meus amados irmãos, o que foi que Noé fez? Noé, ele começou a trabalhar, creio eu que nesses 2 dias. Noé trabalhava nesta obra, e Noé pregava. Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Enquanto ele trabalhava nesta obra, ele também encontrou tempo para estar evangelizando, para estar levando a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependessem. Ele está dizendo assim: olha, Deus vai destruir as coisas que vocês estão fazendo. Chegou até a presença de Deus, o Senhor está irado com a humanidade, Ele vai destruir a humanidade. Eu estou construindo este barco. Se vocês quiserem salvação, se arrependam e se preparem, porque o Senhor vai mandar chuva. Mas, meus amados irmãos, mas nós vemos claramente que o povo não acreditaram. Noé deixa de ser doido, isso deu uma loucura na tua cabeça. De onde tu criou isso? De onde vem chuva? O que é que significa chuva que nunca choveu? Meus amados irmãos, mas este homem acreditou pela fé. E o que foi que ele fez mais, igreja? Noé não trabalhou só. Noé envolveu a sua família na obra. Então, se você está construindo este barco, um barco da salvação, isso no mundo espiritual, o Senhor irá destruir este mundo com fogo. Mas o Senhor diz para mim e para você: olha, se prepara, porque está chegando o juízo. E você, como está a construção do teu barco? Você tem envolvido a sua família neste projeto? Convença a sua família do fogo do inferno. Jesus está voltando. Diga para ele: olha, me ajude aqui neste projeto, porque isso aqui é a nossa salvação. Porque aquele que diz que vai fazer, ele faz. E Deus, olha o que diz no verso 35 de Mateus 24: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, as minhas palavras vão se cumprir. Meus amados irmãos, imagine se só Noé trabalhasse naquele barco e sua família não ajudasse. Imagine se a sua família não acreditasse. Imagine quando chegasse o dia do dilúvio, ali a chuva, e ele vê os seus filhos, a sua esposa, as suas noras morrendo. Quantas pessoas, quantos homens, pais de famílias, mulheres
que estão na igreja, mas não coloca a família neste projeto, na construção deste barco. Este barco é a salvação da tua família. A Bíblia diz que família, filhos são um projeto de Deus, são herança de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ali sendo avisada, você que recebeu Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, mas como está a tua família, como estão os teus filhos, como está a tua esposa e vice-versa? Você tem colocado a tua família neste projeto chamado salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, verso 38, portanto, assim como foi no dia anterior de Noé, o que é que o povo fazia? O povo comiam, casavam, davam-se em casamento, o povo estava levando a sua vida na normalidade. O que é que eles diziam? Noé está ficando doido. Hoje é a mesma coisa, igreja. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus, dizendo Jesus está voltando, e as pessoas que conversam, vamos viver a nossa vida. Tem muitos crentes que vêm à igreja uma vez por semana, uma vez de 15 dias, e diz que está esperando a vinda do Senhor. Eu não acredito nisso. Noé encontrou tempo, e Deus só mandou o dilúvio quando Noé terminou de construir o barco. Imagine, meus amados irmãos, naquele tempo, que não tinha os maquinários que temos hoje. Imagine aquele homem ali ir para o mato, cortar as toras de madeira, fazer as tábuas. Eles envolveram todos. Creio que os filhos iam no mato e ele fazia o projeto para colocar madeira, pegar madeira. E ele também envolveu as mulheres. Eu creio que as mulheres ficaram com a parte de fazer o betume. Para que o betume? Porque depois do barco feito, o Senhor vem averiguar e diz assim, vê se tem alguma brecha, porque se tiver brecha, no momento da tempestade, no momento do dilúvio, no momento da água, o barco irá afundar e a tua família poderá morrer. Então devemos ter cuidado, igreja. Se o barco está preparado, veja se tem brecha, coloca o betume nisso, porque o Senhor está mandando o juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja como está o teu barco, veja como está a tua vida, porque o Senhor está voltando. Ele disse que vai voltar. Aquilo que ele disse para Noé aconteceu. Ele deu 100 anos para Noé construir aquele barco. E quanto tempo Deus já te deu para que você endireitasse a sua vida, que se você se voltasse para Ele, como você tem vivido? Você tem vivido como as pessoas no tempo de Noé, que trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e tirava sábado e domingo para as farras, beber, comer. Tem muitas pessoas hoje assim, pessoas que estão na igreja, que se diz cristão. Ah, não vou hoje não, porque eu tenho uma coisa mais importante. Tenha cuidado, Jesus está voltando, é o tempo que Ele está dando, para que nós venhamos consertar diante dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele que diz, irmãos, verso 39, verso 38, parte B. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam vivendo uma vida tranquila, não acontecia nada. Mas até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entra na arca, verso 39, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Meus amados irmãos, na vinda do Senhor,
Se não estivermos preparados, não adianta você dizer: Senhor, espera aí só um pouquinho, eu tenho que colocar aqui um pouquinho de betônico, que tem um buraquinho aqui. Digo para o irmão e digo para você que me escuta: não vai dar tempo. Lembra da parábola que Jesus Cristo contou das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. Todas elas esperavam o noivo. Todas elas sabiam que o noivo viria. E diz que o noivo custou, o noivo demorou, e todas elas dormiram. Meus amados irmãos, nós sabemos que as prudentes, elas disseram: olha, o noivo disse que ia vir. Nós não sabemos se é 6 da noite, 7 da noite, nós não sabemos o horário. Se nós levarmos só o azeite na lamparina, o tempo que ele custar, o combustível vai queimando, queimando e queimando. E se ele vier pela madrugada? E quando nós olharmos, não tem mais combustível, porque o fogo vai consumindo. O azeite ou o querosene vai subindo pelo pavio até em cima para alimentar o fogo. Mas as prudentes disseram assim: olha, nós não sabemos que hora ele vai vir, mas é o seguinte, nós vamos ter sabedoria, nós vamos levar um pouco de reserva, porque se ele custar, a gente tem reserva. Se ele vir logo, não tem problema. Eram pessoas preparadas. As 5 loucas não tiveram esse pensamento. Elas sabiam. Mas Mateus capítulo 25 diz que à meia-noite ouviu-se o som de uma trombeta, e elas acordaram e disseram: lá vem o noivo. As loucas foram ver nas suas lamparinas, estava acesa, estava consumindo. Quando elas foram ver, não tinha o azeite suficiente para a viagem. Elas pediram emprestado às outras, mas as outras disseram: não, nós não podemos fazer isso, que pode faltar para nós. Meus amados irmãos, tem crentes que ficam se escorando na santidade do outro. Tem crente que fica se confiando na oração do outro. Tem crente que não quer vir à igreja e diz assim: pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. É isso que acontece, igreja. Pessoas que querem viver a sua vida comendo e bebendo despercebido, e quer que a gente venha orar. Cada um terá que fazer a sua parte. Jesus Cristo está voltando. Eu não posso, você não pode, nós não podemos dividir o nosso azeite. O azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ver uma busca de cada um de nós. Devemos estar todo dia buscando o Espírito Santo de Deus, para que as nossas lâmpadas não venham apagar. E a Bíblia diz que quando o noivo veio, as loucas foram comprar, e o Senhor não esperou. O Senhor entrou nas bordas e levou as 5 que estavam preparadas. Depois chegou as loucas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jesus disse assim: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, mas Senhor, nós esperávamos, mas não vigiaram. Então, meus amados irmãos, o povo comiam e bebiam, o povo estava despercebido. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando, igreja. Devemos ter muito cuidado, porque sabendo que a arca pode estar pronta, você pode estar preparado, mas analise a tua vida e veja se tem alguma brecha, veja se está precisando colocar alguma picha, veja se está precisando colocar algum betume, porque Jesus está voltando. Então tenha muito cuidado com a sua vida espiritual. E aí te pergunto nesta noite: como está a construção do teu barco? Noé, ele foi salvo porque ele obedeceu, ele não negligenciou na obra em que o Senhor confiou a ele. E a obra que o Senhor confiou a você, como está? Qual o andamento da obra que o Senhor confiou a você? Você tem
falado para os teus filhos, para as tuas filhas, falado para a esposa tem falado para o esposo. Há uma frieza espiritual, meus amados irmãos, no dia que nós estamos vivendo hoje. Mas isso são sinais da vinda de Jesus. Por quê? Porque aumentou muito a falsidade. Os falsos profetas têm surgido. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo em 2 Tessalonicenses. Para encerrar nesta noite, eu quero fazer essa leitura com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, orientando o retorno de Cristo, mas também os anticristos que iam surgir. Olha o que ele diz no verso 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Caros irmãos, quando ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, e nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria. Tem pessoas aumentando, dizendo, não, isso aqui foi Deus que revelou, foi os profetas, foi os apóstolos. Não aceito, o apóstolo Paulo diz isso. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Portanto, antes daquele dia virá a apostasia, e é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão apostatando da fé, muitas pessoas já não creem mais na palavra de Deus, muitas pessoas hoje não acreditam mais em Jesus. Nós estamos vendo, esses são os sinais da vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, que quer chamar de Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais, ele dizendo, não vos lembrais de quando eu costumava falar, compartilhar convosco acerca desse acontecimento? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifesto no devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado plenamente o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Aleluia! Jesus está voltando, o mal vai deixar de existir. Foi assim que aconteceu no dia de Noé. Só Noé, o justo, com a sua família, entrou na arca. Mas Deus queria assim? Não, Deus queria que todos se salvassem, mas eles não acreditaram, duvidaram da palavra de Deus e morreram. Ora, o aparecimento deste anticristo é de acordo com a ação satânica, com todo o poder, com sinais que vão enganar muitos, e isso nós estamos vendo. E diz mais, com todas as artimanhas e engano, proveniente da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor, rejeitaram a verdade, que o podia salvar. Que verdade é essa, meus amados irmãos? É a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele diz, no Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta do engano, a verdade liberta do fogo do inferno. E muitas pessoas rejeitam. E é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Muitos preferem acreditar na mentira e rejeita a verdade, rejeita a palavra de Deus. Então Jesus diz, assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, meus amados irmãos, está voltando. Prepara-te para se encontrar com o seu Senhor. Volta-te para Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto.
Vai haver um dia, assim como foi no dia de Noé, dizendo: Noé, abre-nos a porta. E Noé disse assim: eu não posso, porque a porta já está fechada. Digo para vocês nesta noite, amados irmãos, você que me acompanha em casa, a porta da graça está aberta, a porta da salvação ainda está aberta, mas ela vai fechar. E quando fechar, não adianta mais clamor, não adianta mais choro, porque o Senhor já está dando tempo demais para a raça humana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu posso compreender e entender claramente que as coisas que estão acontecendo são sinais da vinda do Senhor. Então, meus amados irmãos, como está a construção do teu barco? Noé, ele concluiu, levou 100 anos, mas Deus só mandou chuva quando ele terminou. O Senhor já deu tempo demais para mim e para você, mas a nossa negligência, abandonando a obra do Senhor, é o que faz este atraso. Mas o Senhor está voltando, Ele já deu tempo demais para mim e para você. Então se prepare para se encontrar com teu Senhor. Se prepare, igreja, se prepare, igreja, porque assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Senhor, a vinda de Jesus Cristo. Então, envolva a tua família neste projeto. Chame a tua esposa, chame os seus filhos. Esposa, chame os seus esposos, para que possa entrar neste barco, entrar nesta porta, a porta de salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que explano, Senhor, a tua palavra aqui para o teu povo. Pai bendito, em nome de Jesus, te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, aonde quer, ó Pai, que este vídeo esteja sendo reproduzido, Senhor, que esta família, Senhor, este lar, venha se voltar para ti, Senhor, que eles se envolvam, Senhor, a família toda se envolva neste projeto chamado salvação, porque se no dia de Noé o dilúvio veio, também será assim na vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está voltando. Mateus capítulo 24, no verso 31, diz que ao som da última trombeta, Jesus Cristo descerá dos céus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos serão arrebatados, transformados, e subiremos para se encontrar com o Senhor. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, e abençoa, Senhor Deus, a cada lar, aonde quer que este vídeo, Senhor, esteja neste momento sendo reproduzido, que esta pessoa, Senhor, ele ou ela, possa estar neste momento se voltando para ti e recebendo o Senhor como único e exclusivo Salvador, para que possa ser salvo do juízo vindouro que há de vir sobre toda a raça humana. Pai, muito obrigado, pois é isso que eu te peço nesta noite e já te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.